A força de que tem fé, capacitados por Deus para o serviço, a vida pessoal, a vida da igreja e a vida do mundo colocam muitas vezes a fé à prova. Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm, sois o Deus do universo. Reunimos-nos para reavivar em nós a chama do amor e da fé que nos comprometem com o Evangelho de Jesus. O olhar da fé nos impulsiona a sermos servidores dos homens e mulheres desorientados pelas injustiças, pelas violências e necessitados da missão da Igreja. Neste mês missionário, rezemos pela Igreja, chamada a se abrir ao caminho sinodal. Na palavra de Deus que hoje nos é proposta, cruzam-se vários temas: a fé, a salvação, a radicalidade do caminho do seu reino. Mas sobressai a reflexão sobre a atitude correta que o homem deve assumir face a Deus. As leituras nos convidam a reconhecer com humildade a nossa pequenez e finitude, a comprometer-nos com o reino, sem cálculos nem exigências, a acolher com gratidão os dons de Deus e a entregar-nos confiantes nas suas mãos. Na primeira leitura, o profeta Abacuque interpela Deus, convoca-o para intervir no mundo e para colocar fim à violência, à injustiça, ao pecado. Deus, em resposta, confirma a sua intenção de atuar no mundo, no sentido de destruir a morte e a opressão, mas dá a entender que só o fará quando for o momento oportuno, de acordo com o seu projeto. Ao homem resta confiar e esperar pacientemente o tempo de Deus. Além disso, precisamos de aprender a confiar em Deus, a entregarmos-nos nas suas mãos, a sentir que Ele é um Pai que nos ama e que aconteça o que acontecer, está a escrever a história por caminhos direitos, embora os caminhos pelos quais Deus conduz o mundo nos pareçam tantas vezes estranhos, misteriosos, enigmáticos, incompreensíveis. Há que confiar na bondade, na magnanimidade desse Deus que nos ama como filhos e que tudo fará sempre para nos oferecer vida e felicidade. Mesmo sem entender a nossa missão, é continuar a dar testemunho. Deus nos chama a denunciar tudo o que impede a realização plena do projeto de felicidade que Ele tem para o homem. A injustiça, a violência, a repressão, o egoísmo, o medo não são de Deus. Mas ao tempo exato, aos moldes da intervenção salvadora e libertadora de Deus no mundo e na história pessoal de cada um de nós, isso só a Deus diz respeito. O Salmo responsorial, o Salmo 94, 95, o Senhor não abandona a obra das suas mãos, permanece fiel ao seu povo. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. O Evangelho convida os discípulos a aderir com coragem, radicalidade a esse projeto de vida que em Jesus Deus veio oferecer ao homem, à mulher. A essa adesão chama-se fé, e dela depende a instauração do reino no mundo. Os discípulos comprometidos com a construção do reino devem, no entanto, ter consciência de que não agem por si próprios. Eles são apenas instrumentos através dos quais Deus se realiza e realiza a salvação. Resta-lhes cumprir o seu papel com humildade, gratuidade, como servos que apenas fizeram o que deviam fazer. Nós, homens e mulheres, somos com frequência muito ciosos dos nossos direitos, dos nossos créditos, daquilo que nos devem pelas nossas boas ações.
Quando transportamos isto para a relação com Deus, construímos um Deus que não é mais do que um contabilista que escreve em seus livros os nossos créditos, os nossos débitos, a fim de nos pagar religiosamente de acordo com os nossos merecimentos. Na realidade, nos diz o Evangelho de hoje, não podemos exigir nada de Deus. Existimos para cumprir humildemente o papel que Ele nos confia, para acolher os seus dons e para o louvar pelo seu amor. É nesta atitude que o discípulo de Jesus deve estar sempre. De certas pessoas disse que não dão ponto sem nó para descrever o seu egoísmo, suas atitudes interesseiras. Por que é que fazemos as coisas? O que é que motiva as nossas ações, nossos gestos? O amor desinteressado ou o interesse pela retribuição? Nos questionemos. A segunda leitura convida os discípulos a renovar a cada dia o seu compromisso com Jesus Cristo, com o seu reino. De forma especial, o autor exorta os animadores cristãos a que conduzam com fortaleza, com equilíbrio e com amor as comunidades que lhes foram confiadas e a que defendam sempre a verdade do Evangelho. O nosso texto interpela de forma direta os animadores das comunidades cristãs. Convida-os a redescobrir cada dia esse entusiasmo que lhes enchia o coração no dia em que optaram pela entrega da própria vida a Cristo e aos irmãos e irmãs. Convida-os a despirem-se da preguiça, da inércia, do comodismo e a fazerem da sua vida em cada dia um dom corajoso ao reino. É isso que acontece comigo? É isso que acontece contigo? Será que sou forte, corajoso, sem medo, quando se trata de vencer as dificuldades que me impedem de me dar a Cristo e aos outros? O que me impulsiona é o amor ou são interesses próprios, interesses egoístas, autossuficiência? Sou uma pessoa moderada e de bom senso que não trata os irmãos da comunidade de forma agressiva e prepotente? No texto existe ainda um convite a conservar a doutrina verdadeira. O que é que isso significa? Conservar inalteradas as fórmulas e os ritos, ou redescobrir cada dia o essencial, adaptando sempre às novas realidades e aos novos desafios que o mundo coloca? Como é que sabemos se estamos em consonância com a proposta de Jesus? Irmãos e irmãs, levar a palavra de Deus como luz para mais uma semana de trabalho, de estudo. Ao longo dos dias da semana que se segue, procure rezar. Procure meditar algumas frases da palavra de Deus. Senhor, aumenta a nossa fé. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Exultemos de alegria no Senhor. Procure transformá-las em atitudes, em gestos de verdadeiro encontro com Deus e com o próximo que formos encontrando nos caminhos percorridos da vida. A todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, um bom e abençoado domingo a todos vocês.